Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo no Instagram. Mencionar você. E no YouTube. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa da Trilha do Correspondente, o nosso programa semanal, que essa semana estaremos fazendo um aquecimento para o programa, para o evento Correspondente Cambial 10K, que vai acontecer a partir de segunda-feira. Na semana que vem nós teremos segunda, quarta e sexta, teremos 3 aulas gratuitas, onde eu vou trazer para vocês conteúdos para que vocês deem o primeiro passo para aumentar suas comissões na correspondência em R$10.000 todos os meses, vendendo produtos de câmbio, tá? Então, sejam bem-vindos e hoje é a primeira live de aquecimento do evento Correspondente Cambial 10K. E hoje eu trouxe um tema muito interessante para vocês, que é mercado de câmbio para iniciantes na correspondência, tá? Então, eu recebo muita mensagem aqui da maioria de vocês que estão chegando aqui no meu perfil, que são correspondentes bancários, que vocês não têm a mínima ideia do que é um mercado de câmbio. Bom, então, para a gente começar esse tema hoje, eu vou pedir para vocês uma ajuda para começar. Vocês compartilhem esse aviãozinho, compartilhem essa live com quem vocês acham que gostaria de ter esse conteúdo hoje. E também dá um coraçãozinho aqui para que o Instagram ele entregue essa live para mais pessoas e o YouTube, para quem está ao vivo, deixa o seu like também para que essa live seja entregue para mais pessoas, tá? Mais uma coisa que eu quero saber de vocês. Quem está chegando aqui agora é correspondente bancário? Comenta aqui para mim. Sim, sou correspondente bancário. Quero saber de vocês. Creio que seja a maioria, tá? Outra coisa, também comenta aqui para mim de onde vocês são, que eu quero conhecer. Tá? Vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Já comenta aqui para mim se você é correspondente bancário e de onde você é, tá? Olá, Inove, tudo bem? Correspondente bancário. Legal. Assinar aqui para vocês que estão chegando. Espero que vocês fiquem comigo até o final. Aracaju aqui, Sergipe, comigo ao vivo. Para eu falar para vocês aqui o que é esse mercado, que todo mundo deseja saber, mas ninguém sabe por onde começar. Então, vamos lá, vamos falar dos conceitos, né? O que é o mercado de câmbio? O mercado de câmbio é uma área dentro do mercado financeiro. Então, o mercado de câmbio é uma área dentro do mercado financeiro. E nessa área que a gente chama de nicho dentro do mercado financeiro, esse nicho, ele é voltado para a conversão de valores. Qualquer tipo de valor. Se é um valor em outra moeda que precisa ser convertido para reais, ou é um valor em reais que precisa ser convertido para outra moeda. Então, para quem não sabe, cada moeda, cada país tem uma moeda, certo? Estados Unidos tem o dólar, a União Europeia tem o euro. Então, para a gente poder pagar em outras moedas, a gente precisa fazer a conversão do real, porque o real não é uma moeda conversível. Isso quer dizer o quê? Que o real não é aceito em outros países. A gente precisa, quando vai viajar, a gente precisa fazer a conversão para a moeda local. Quando a gente precisa pagar algo no exterior, ainda que você pague no cartão de crédito, quando você paga através do seu cartão de crédito, a sua operadora de cartão de crédito faz uma operação de câmbio para converter esse valor e pagar ao fornecedor no exterior. Então, sempre que ocorrer essa conversão, existe uma operação de câmbio por trás. Ainda que você não conheça, existe uma operação de câmbio por trás, tá? Então, recapitulando o que eu falei anteriormente, mercado de câmbio é um nicho dentro do mercado financeiro, onde vocês, correspondentes bancários, estão inseridos. E dentro desse nicho, né, existe um ambiente onde são compradas e vendidas moedas estrangeiras de algumas formas. Pode ser física ou eletrônica, para que a gente faça, por exemplo, uma remessa para outro país de forma eletrônica. Tá? Então, nesse ambiente, são negociados moedas estrangeiras, a gente chama de mercado de câmbio.
E quem que compõe esse ambiente? Bancos, corretoras e correspondentes, tá? Então, os participantes do mercado de câmbio, os principais participantes do mercado de câmbio são bancos, corretoras de câmbio e correspondentes. São esses 3 participantes. Então, quando eu falo que os correspondentes fazem parte do mercado de câmbio, eu quero dizer que vocês, correspondentes bancários, já fazem parte do mercado de câmbio. Só que vocês não sabem que vocês podem vender produtos de câmbio também. Então, hoje, vocês têm um negócio que é a correspondência bancária. Muitos de vocês aqui trabalham com produtos diferentes, né? Deixa aqui para mim nos comentários com qual produto você trabalha hoje. Produto de crédito? Você oferece conta, abertura de conta, pagamento de boleto, produto de financiamento imobiliário? Qual é o produto que você trabalha hoje? Tá? Então, muito provavelmente você não sabe, mas você também pode vender produtos de câmbio sem investir nada além disso. Nada do que ter um CNPJ. Então, hoje, se você é correspondente bancário, você está deixando dinheiro na mesa, porque você já poderia estar trabalhando a venda dos produtos de câmbio. E qual a comissão que os bancos pagam para um correspondente cambial? Normalmente, o que é praticado é um contrato de 50% de tudo que você trouxer de negócio para o banco. Tá? Então, metade de tudo que você trouxer para o banco de negócio é seu. Tá? Então, ao meu ver, não há nada mais rentável na correspondência que o mercado de câmbio. Então, por que ele ainda é um mercado pouco explorado? Foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor. Por que ele até chamou de oceano azul, né? Por que ele ainda é um oceano azul? Por que ele ainda é pouco explorado? Primeiro, porque quando esse mercado começou, o mercado de correspondência, ele foi criado para regulamentar a atividade de um grupo de pessoas que já atuava no mercado de câmbio, tá? Como operadores da mesa de câmbio. Então, aproveitando aqui uma deixa, eu quero contar um pouco da minha história. Então, se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Fabiana Medina. Eu tenho 22 anos de atuação no mercado de câmbio. Mas comecei em 2000 como recepcionista de uma corretora de valores. E fui crescendo nesse mercado de câmbio, galgando todos os cargos até que eu cheguei na mesa de operações. Então, uma prática muito comum no passado eram os operadores das corretoras de valores formarem sua carteira de cliente, porque eram eles que iam ao mercado fazer a captação desses clientes. E aí eles formavam uma carteira e eles ganhavam uma comissão por isso, uma comissão pequena. Né? Então, isso girava em torno de 10%. Então, aquele operador ele tinha o salário dele e tinha essa comissão de 10%. Com o passar do tempo, né, a gente teve algumas modificações no mercado de câmbio que viabilizou aumentar a rentabilidade dessas operações. Então, a corretora de câmbio, que antes ela tinha um papel apenas de intermediar essas operações, ela passou a atuar como banco. E aí, esses operadores de câmbio, na época, que ganhavam 10% das operações, e eles viram uma chance de aumentar essa rentabilidade, começou a ocorrer uma migração desses operadores para a correspondência, que na época não era chamado de correspondência. Né? Então, os operadores eles abriam um CNPJ para atuar como prestador de serviço, mas a profissão, né, o nicho de atuação, ele não era regulamentado. Isso só foi acontecer em 2008. Então, em 2008, regulamentou-se a atividade da correspondência não para o mercado de câmbio, que foi acontecer apenas em 2011, tá? Então, o que aconteceu? Esses operadores que foram migrando para a pessoa jurídica, para ganhar suas comissões, aumentar suas comissões, rentabilizando as operações de câmbio, eles tiveram que ser regulamentado pelo Banco Central posteriormente. Então, para que o mercado todo se enquadrasse, criou-se uma norma de contratação de correspondentes no país. Tá? Então, isso tornou-se a ser regulamentado, mas isso apenas em 2011. Tá? Então, quem foram os primeiros correspondentes cambiais?
foram os operadores de câmbio, que já estavam no mercado há longos anos. Um exemplo também sou eu, que já estava desde 2003 como operadora de câmbio de uma corretora, pedi demissão para abrir uma empresa de correspondência em 2014, pouco depois que essa atuação foi regulamentada. Então, por que é um oceano azul? Um dos motivos é esse, porque quando começou a parte de correspondência cambial, primeiro abriu-se um mercado para os operadores de mercado, para os operadores de câmbio. Tá? Então, isso não foi amplamente divulgado. Até porque o mercado de câmbio é um mercado muito específico. Ele tem normas específicas, ele tem produtos específicos. Não é uma legislação de fácil entendimento. É uma legislação complexa. Tanto é que o mercado chama de arcabouço legal os normativos que compõem, né, a regulamentação do mercado de câmbio. Então, primeira razão, porque quem começou foram os operadores de câmbio migrando para a correspondência, eram pessoas altamente capacitadas, que já tinham longa experiência no mercado, e isso facilitou o acesso porque eles já tinham uma carteira de clientes e eles levaram essa carteira de clientes para os bancos que hoje são bancos especializados, bancos de câmbio, tá? Então, não foi algo que foi amplamente explorado inicialmente, porque esses operadores, eles tinham praticamente a carteira de clientes que atuavam no mercado de câmbio, tá? Um segundo ponto que a gente tem que considerar, porque que esse mercado ainda não está altamente ampliado, é a questão da legislação de câmbio, como eu já disse antes, que é um arcabouço legal de diversos normativos, resoluções circulares, cartas circulares, leis. Mas o Banco Central, ele vem trabalhando de forma a simplificar os normativos de câmbio. Tanto é que em 1º de janeiro desse ano, entrou em vigor o Marco Legal do Câmbio, que justamente visa facilitar o mercado de câmbio, gerando a abertura do mercado para novos correspondentes, novas figuras também de regulamentar a atuação de meios de pagamento no mercado de câmbio, com algumas limitações. Então, ele tem aberto para outros tipos de empresas, para correspondentes. Tem bancos hoje que eles são focados em trazer correspondentes bancários para eles, né, para se tornarem um braço deles no mercado. E também aumentar a competitividade no mercado, aumentando também o acesso a pessoas e empresas com operações de pequenos valores, diminuindo os custos de contratação de operação de câmbio, que hoje ainda são muito caros. Então, hoje, uma pessoa, quando vai fazer uma remessa para o exterior, por exemplo, ela paga uma taxa de $50, que dá mais ou menos R$250. Então, isso encarece a operação de quem, por exemplo, quer fazer uma remessa de $200, $300. Então, o Banco Central, ele visa aumentar essa competitividade justamente para baratear os custos, tá? Então, mais um indício, né, de que agora que a gente está tendo um pico realmente no mercado, de crescimento nesse mercado, é que o Banco Central vem melhorando, modernizando seus atos regulatórios para que haja a entrada de novos agentes no mercado, diga-se correspondentes. Então, por isso ainda esse mercado é pouco explorado, tá? Então, resumindo, o mercado ainda é um oceano azul, o mercado de câmbio ainda é um oceano azul, porque antes, né, da legislação entrar em vigor para o mercado de câmbio, ela primeiro admitiu-se correspondentes bancários 3 anos antes. Então, desde 2011 apenas que essa atuação foi regulamentada. Também, desde 2021, que a atuação de correspondentes cambiais foi regulamentada para atuação online, né? Isso também ajudou com que esse mercado crescesse. E também agora a facilitação da diminuição de normas, né, do mercado de câmbio, de regulamentação do mercado de câmbio. Então, todos esses pontos fazem com que esse mercado ainda vá dar um boom de correspondentes. Então, hoje nós temos 70% praticamente desse mercado ainda na mão dos grandes bancos. Então, a intenção é tirar realmente esse domínio, essa centralização dos grandes bancos e passar
para os bancos especializados na representação do correspondente cambial, tá? Vou responder uma perguntinha aqui. Tem interesse em iniciar. Como fazemos para prospectar clientes nessa área de câmbio? Tá? Então, para prospectar clientes nessa área de câmbio, primeiramente você tem que entender qual é o objetivo da sua empresa. Então, você vai focar em pessoa física, em pessoa jurídica, tá? Uma coisa que eu gosto de dizer é que para você se destacar nesse mercado, primeiro, você tem que conhecer a sua concorrência. Hoje, o que mais os correspondentes temem são as plataformas de tecnologia. Sendo que essas plataformas de tecnologia, elas estão focadas na pessoa física de operações de varejo. Varejo que eu falo de pequenos valores, tá? Então, o que a gente vai precisar para se destacar nesse mercado, se diferenciar? Se eles, então, estão focados na pessoa física, eu vou focar na jurídica. Se eles estão focados nas operações de varejo, eu vou focar nas operações de maior valor. Normalmente, as operações de maior valor, elas são operações mais complexas, com documentos mais elaborados. Então, por essa razão, você não conseguiria fazer, por exemplo, se você fosse cliente de uma plataforma, entrar na plataforma, no aplicativo, se cadastrar e fazer essa operação sozinha. Você precisaria de um correspondente atuando como um consultor, te dizendo o que precisa ser feito, o que pode ser feito junto ao Banco Central. Então, nós vamos nos diferenciar por isso, tá? Ai, desculpa, gente, estou saindo de um resfriado, essa semana foi difícil. Então, dando continuidade à sua resposta, você encontrando o seu objetivo, você vai entender, então, qual o cliente que você quer buscar. Então, vamos supor que você decidiu, então, que você vai focar na pessoa jurídica. E aí você tem diversas formas de captar esses clientes, tá? Primeiro, você precisa conhecer quais produtos você pode ofertar para esses clientes. Então, quando a gente está falando de mercado de câmbio, quando a gente fala de conversão, eu já expliquei lá no início que o mercado de câmbio, ele converte valores reais para dólar, reais para euro, reais para outras moedas. Mas isso acontece de diversas formas. Sendo a venda da moeda estrangeira física mesmo, que tem a finalidade a viagem internacional, ou a transferência internacional, que aí não há meio físico, é tudo feito online. Tá? Então, o cliente ele deseja fazer um pagamento, por exemplo, em uma conta em outro país. Você precisa fazer a conversão e o envio dessa moeda online para o exterior. Então, isso a gente chama de transferência internacional de valores. Então, você conhecendo quais são esses tipos de transferências, hoje nós temos mais de 180 tipos de transferências para o exterior. Tá? Quando a gente fala tipos de transferências, a gente quer dizer o quê? Isso pode ser uma importação que a empresa fez, comprou uma mercadoria no exterior e agora ela precisa pagar esses valores em uma conta internacional. Você não pode simplesmente fazer uma TED, você precisa de um banco que tem autorização para atuar no mercado de câmbio, tá? Para você fazer esse pagamento no exterior. Isso pode ser um pagamento de um serviço, por exemplo, empresas estrangeiras que estão no Brasil prestando serviço à área de petróleo, por exemplo. Essas empresas que contratam esse serviço, elas precisam pagar no exterior. Então, ela precisa de uma operação de câmbio. Então, você precisa entender os produtos, entender as naturezas de câmbio, para entender qual o cliente que você vai buscar. Essas formas podem ser de diversas formas. Por exemplo, se você entrar no site do Ministério da Indústria e Comércio, você consegue facilmente uma relação de empresas importadoras e empresas exportadoras. Você também pode entrar numa associação que tem, eu não me lembro o nome direito agora, mas existe uma associação de empresas offshore. Empresas offshore, para quem não sabe, são empresas da área de petróleo. Então, tem empresas exploradoras, tem empresas perfuradoras, empresas de salvamento marítimo, empresas de treinamentos nessa área. Tem empresas estrangeiras que vêm para o Brasil só para prestar treinamento de salvamento marítimo. Tem aluguel de embarcações, aluguel de barco de apoio, enfim. Tem uma diversidade de empresas. E existe uma associação que concede a relação dessas empresas, ou seja, um prato cheio para você também. E a gente também pode usar as formas de captação, que é o tráfego pago, que hoje você pode alcançar o cliente que você desejar, tá? Boa noite. O que poderia falar da parte operacional dessa operação de câmbio? Existe um treinamento específico? Trabalhei em banco, já executei essa operação pelo banco, e era bem simples. Roberto, me diga o que você fazia lá para eu poder dizer o que você está dizendo que é bem simples, tá? Então, vamos
vamos nos ater aqui ao início da pergunta. Existe um treinamento específico para a parte operacional dessa operação de câmbio? Bom, a gente está falando aqui de correspondente. Então, quando você é um correspondente, você vai contar com toda a estrutura do banco. Você não vai precisar analisar documentos, você não vai precisar analisar cadastro, você simplesmente vai ser o comercial do banco, vamos dizer assim. Então, você vai ao mercado, vai captar esse cliente, vai fechar esse negócio, então o cliente concorda em se cadastrar com você como representante desse banco, né? Você vai abrir o cadastro dele junto ao banco, você vai ter lá um checklist de documentos que o banco vai te informar, vai te dar todo o suporte, você vai mandar documentação para o banco que vai analisar, tem a área de compliance, que é bem exigente, a área de compliance do mercado de câmbio. Então, eles vão analisar esse cliente, vão aprovar a abertura de conta e quando ocorrer uma operação de câmbio, você vai passar a documentação da operação para o banco e o próprio banco ele vai analisar, ele vai... Desculpa. O próprio banco vai analisar essa documentação e vai dizer se precisa de mais algum documento, se aquela documentação já respalda, seguindo o princípio da legalidade, da fundamentação econômica, que são 2 princípios básicos do mercado de câmbio, tá? Eles vão analisar se aquele cliente ele tem capacidade financeira comprovada para fazer a operação de câmbio e se ele tem respaldo documental para a operação que ele pretende. Então, vamos supor, o cliente vendeu um imóvel no Brasil e ele precisa receber esse dinheiro de um comprador que é um comprador residente no exterior. Então, não é uma operação simples de fazer, tá? Você precisa saber quais são os documentos que respaldam essa operação. Então, se ele precisa pagar a venda do imóvel aqui, ele vai precisar me apresentar documento de compra e venda do imóvel, documento que respalda se esse comprador tem essa capacidade financeira para comprar esse imóvel, para que a gente possa, né, comprovar que isso não vem proveniente de uma lavagem de dinheiro. Então, todos esses aspectos são avaliados pelo banco. Agora, o que eu gosto sempre de dizer é que se você quer se destacar nesse mercado, você não pode ser mais um indicador de negócio. Então, indicar o cliente para o banco é muito fácil. Manter esse cliente é que é difícil. Então, para você conseguir manter esse cliente, você vai precisar dar um atendimento VIP para ele, né? Então, ele quer ser atendido por alguém que ele possa recorrer para tirar dúvidas, que ele possa ter respostas rápidas, que ele possa te dar todo o acompanhamento, desde o fechamento do câmbio dessa operação até a liquidação no exterior, ou o recebimento dos reais na conta dele, se for o ingresso de recursos no país. Então, tudo isso, se você tiver conhecimento técnico, se você tiver esse treinamento específico que você fala, você vai se destacar ainda mais no mercado, tá? Por quê? A gente sabe que a concorrência é grande em qualquer nicho. É claro que no mercado de câmbio essa concorrência é muito inferior à correspondência bancária, mas a gente tem grandes concorrentes. Então, para a gente se destacar, a gente precisa ser um profissional altamente capacitado, um profissional completo, um profissional que consiga responder todas as demandas que o seu cliente tem. Como eu falei, Roberto, você me diz aqui que você já trabalhou fazendo uma operação e que você achou simples, mas existem 188 naturezas de câmbio e para cada operação dessa é uma documentação diferente, é uma tributação diferente, tá? Então, todos esses aspectos, você precisa deixar o seu cliente bem seguro de que ele vai fechar a operação de câmbio, que ele não vai ter nenhum problema com a liquidação, tá? Porque uma coisa é você fechar a operação de câmbio e depois você precisa liquidar. Então, é interessante sim, Roberto, você ter um treinamento para que você consiga, além de captar esse cliente, mantê-lo, tá? E uma forma de mantê-lo é você ter essa capacitação técnica. Eu tenho clientes que estão comigo há mais de 15 anos, tá? Justamente por quê? Porque além de eu fechar as operações de câmbio deles, eu presto uma consultoria gratuita. Então, sempre que eles precisam de alguma informação, eu não perco nada por ajudar. Então, eu sempre presto consultoria. Vamos supor, um cliente ele precisa fazer um pagamento de serviços no exterior. E aí ele tem insegurança de qual documento ele precisa e de qual a tributação. Então, ele me manda o documento com antecedência antes de eu passar para o banco, que eu sei que se eu passar para o banco isso vai demorar, de repente, um pouco, eu já tenho segurança de dizer para ele, olha, esse pagamento de serviços, ele tem 15% de IR, 10% de CID,
1,65 de COFINS, desculpa, 1,65 de PIS e 7,60% de COFINS, tá? Então, eu tendo essa segurança, eu passo para ele também uma segurança dele poder fechar essa operação comigo, né? Então, eventualmente, eu recebo consultas, não fecho a operação naquele momento, mas o cliente sabe que ele pode contar comigo sempre que ele precisar, tá? Então, dando continuidade, eu queria saber se ficou alguma dúvida, tá, Roberto? Se ficou, deixa aqui para mim, tá? Mas o mercado de câmbio, ele é um mercado complexo quando a gente fala de operações não corriqueiras, né? Como eu estava dizendo, as plataformas de tecnologia, elas estão focadas na pessoa física, principalmente aquelas que fazem transferências de mesma titularidade e manutenção de não residente. O que quer dizer manutenção de uma esposa que mora em outro país, de filhos que estão estudando em outro país. Então, são duas operações muito comuns. Tanto são comuns e de baixo risco que os compliances dos bancos, eles mal pedem documentos de cadastro. Então, se um cliente deseja fazer uma operação de até 100 mil reais a cada 12 meses, o cliente entra lá no site, faz o cadastro, ele já abre a conta na hora e ele já pode fazer essas remessas ou esses recebimentos, porque são realmente operações muito simples. Mas são pouquíssimas operações de baixo risco, porque a grande maioria das operações, elas requerem uma certa atenção da legalidade da operação e da fundamentação econômica, tá? Para que não haja esse risco de lavagem de dinheiro, que no mercado de câmbio é muito comum, tá? Pessoas que querem ocultar crimes fazendo a lavagem desse dinheiro, ou seja, transformando um dinheiro de origem ilícita, dando a ele uma aparência lícita, tá? Então, o mercado de câmbio ele é muito alvo, né, desse tipo de prática. Então, por isso, todo correspondente é obrigado a fazer um treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, tá? Então, é um ponto que a gente, como representante das instituições, a gente tem essa responsabilidade de, sempre que a gente for captar um negócio novo, a gente tem alguns pontos ali que a gente consegue desconfiar se aquela operação ela está sendo proveniente de uma tentativa de lavagem de dinheiro, tá? Então, esses treinamentos são super importantes. Mais alguém tem alguma dúvida a respeito do mercado de câmbio? Tá? Então, gente, eu quero que vocês entendam como funciona isso, porque todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que não sabem do que se trata, e não tem problema nenhum, porque eu também já fui assim. Então, quando eu comecei na área de câmbio em 2000, eu, na verdade, tinha começado meses antes a trabalhar na recepção da corretora de câmbio. Eu consegui um emprego através da internet, comecei a trabalhar e não sabia do que se tratava, o que eles faziam ali. E teve uma oportunidade que uma equipe inteira saiu daquela corretora e me colocaram para aprender o trabalho de uma pessoa que estava saindo. Foi uma coisa meio emergencial. E aí é que eu fui entender o que eles faziam numa corretora de câmbio. Porque até então eu via na internet, desculpa, na época eu tinha internet, né, gente? Então, antigamente eu via lá no noticiário, o dólar fechou, o dólar turismo fechou a 5,30. Turismo é viagem, deve ser moeda para viajar. Então, eu achava que o câmbio era só isso. E não, é uma infinidade de coisas, né? Então, quais os produtos que o correspondente cambial pode vender? Além das remessas internacionais, além do papel moeda, do cartão pré-pago para viagem, ele pode vender declarações obrigatórias junto ao Banco Central, declarações de capitais internacionais. Então, um outro produto, né? Então, a gente tem diversos produtos dentro dessa área que a gente pode atuar. Temos linha de crédito também para importadores, para exportadores. Então, é um mercado também que a gente tem linha de crédito, tá? Então, o que mais? Deixa eu ver aqui o que eu tenho de pergunta. Seria o treinamento de PLDFT? Então, Gabs, não é só esse treinamento, tá? Então, o que o correspondente cambial precisa? Antes de mais nada, ele precisa saber como ele vai entrar no mercado de câmbio para se tornar correspondente. Então, você precisa saber que existem bancos que não aceitam correspondentes cambiais. Os grandes bancos que atuam no mercado de câmbio hoje,
eles não aceitam correspondentes cambiais, que são Santander, Banco do Brasil, JP Morgan, Bank of America, mais conhecidos por vocês, Bradesco. Então, um banco, ele necessariamente, ele precisa ter uma autorização específica para atuar no mercado de câmbio, tá? Então, não basta ser banco. Tem bancos de crédito, por exemplo, que vocês devem trabalhar, que não atuam no mercado de câmbio, tá? E a gente também, além desses grandes bancos, surgiram, né, durante esse período de abertura de mercado, que já ultrapassa mais 10 anos, né? Surgiram outros bancos que são bancos especializados no mercado de câmbio. Então, hoje a gente tem bancos só de câmbio, tá? Então, você não consegue fazer contrato de correspondente, por exemplo, com esses grandes bancos, só com os menores. E, voltando aqui na sua pergunta, primeiro você precisa conhecer quais são os bancos. Você precisa ter abertura nesses bancos, tá? Porque não são todos os bancos que aceitam correspondentes que estão começando, por exemplo. Tem bancos que fazem uma entrevista com você e pedem para você dizer qual é a pretensão de quantos clientes você vai trazer esse ano, qual o volume. Então, você precisa saber quais são os bancos que não exigem isso, entendeu? Para você não ficar batendo cabeça por aí. E aí, você, além de saber disso, você precisa saber os conceitos básicos, as resoluções que amparam o mercado de câmbio. Então, hoje nós temos, basicamente, a Lei 14.286, que é a lei que regulamentou o novo marco legal do câmbio. Nós temos também resoluções do Banco Central que regulamentam essa lei 14.286, que é Resolução 277, Resolução 279, Resolução 281, tá? Que regulamentam o mercado de câmbio e capitais internacionais. E, além do PLD FT, que você mencionou, que é a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, você precisa conhecer essas legislações que eu mencionei antes, e você também precisa saber como encontrar esses clientes, tá? Então, são 4 pontos que você precisa saber. Como dar seus primeiros passos, como fazer a análise da documentação, entender como funciona o mercado de câmbio, quais são os produtos que você pode vender, como captar esses clientes, como descobrir o perfil correto do cliente que você quer atrair, tá? Então, são alguns pontos que você precisa, tá? E aí, Tainara, quais são os produtos que o correspondente cambial oferta? Já falei rapidamente aqui, mas basicamente os produtos que o correspondente cambial pode ofertar, tá? Vou falar uma relaçãozinha. Compra e venda de moeda estrangeira em espécie, em cartão pré-pago. Que mais? Transferências internacionais de valores. Então, envios, que a gente chama de pagamentos, ou recebimentos em moeda estrangeira, tá? Então, a gente chama de transferência internacional de valores. Declarações obrigatórias junto ao Banco Central, declaração econômico-financeira, censo de capitais estrangeiros no Brasil, capitais brasileiros no exterior. O que mais? Registro de SCR crédito, que é um registro obrigatório para empresas que pegam empréstimos no exterior ou que fazem outros financiamentos. SCR-IED, que é um registro que você pode cobrar caríssimo para fazer, que é um registro obrigatório para empresas estrangeiras que fazem investimentos no exterior, investimentos estrangeiros aqui, empresas nacionais. É um registro que você pode cobrar caríssimo e tem muita demanda. Você pode também prestar consultorias, você pode abrir CNPJs para empresas estrangeiras. Enfim, tem uma série de serviços que você pode prestar, tá? Nesse mercado. Essa semana mesmo eu estava mostrando uma proposta que eu fiz para um cliente que ele precisava. Ele tem alguns empréstimos com empresas estrangeiras no Brasil e ele precisa renovar os vencimentos desses empréstimos. Então, ele precisa fazer uma série de operações simbólicas, que são um tipo de operação de câmbio que não tem a entrada nem a saída de recursos do Brasil, mas elas são obrigatórias pelo Banco Central para que você faça a renovação de vencimentos de empréstimos, entendeu? Então, as empresas fazem muito isso todo ano. Eu fiz uma proposta para eles dessa regularização e eu cobrei quase R$15 mil. Tá? E o que é interessante é que esse tipo de serviço você cobra em dólar. Então, você cobra um valor X
e você tem ali ainda a seu favor a conversão da moeda. Então, quer dizer, imagina, você poder cobrar para os seus serviços em dólar, né? É muito interessante. Bom, vamos seguir aqui para o Renato. Renato, vou responder você. Estava sumido, hein? Seja bem-vindo. Os 4 grandes bancos ainda têm grande parte do público PJ? É possível fazer esse público migrar para os bancos de segunda? Sim. A gente tem muita objeção, não vou negar, tá? Para empresas multinacionais, tá? Então, empresas multinacionais, geralmente, elas têm muita objeção, porque, infelizmente, o nosso país ele tem fama de corrupto, né? Porque a gente já tivemos aí grandes escândalos de lavagem de dinheiro envolvendo corretoras, bancos. Eu já passei por uma intervenção. Uma corretora que eu trabalhava em 2014 foi fechada pela Polícia Federal, porque estava envolvida junto, né, naqueles escândalos de Operação Lava Jato. Então, a gente é muito mal visto por alguns países mais conservadores, principalmente da União Europeia, tá? Então, quando eles procuram a gente, ou a gente procura eles, né, e a gente menciona que o banco X, e eles não conhecem, ou seja, porque esse banco não tem presença internacional, é um banco brasileiro, a gente tem uma certa dificuldade. Mas existem alguns bancos de segunda, como você mencionou, que são bancos ligados a grandes grupos internacionais, tá? Eu trabalho com um, por exemplo, que ele é um banco com presença, ele é um banco inglês, né, com investidores indianos, então é um banco que tem presença na Europa, então isso traz um pouco mais de credibilidade. Então é interessante você buscar esses bancos também quando você pensar em atingir essas empresas multinacionais, tá? Fora isso, empresas que não são desse nicho, empresas multinacionais, né? A gente tem aí grandes empresas brasileiras que muitas vezes elas têm o seu câmbio centralizado num grande banco, elas não têm um atendimento especializado, porque quem as atende são os seus gerentes de conta, que na grande maioria não tem conhecimento técnico do mercado de câmbio, e por isso atrasa muito os pagamentos quando eles conseguem aprovar as operações. Então, acontece muito de eu pegar cliente aqui que está 2, 3 meses tentando fechar uma operação de câmbio e não fecha em outro lugar justamente porque não conhece ninguém, não conhece os bancos, por falta de conhecimento mesmo. Porque, normalmente, quem toma as decisões de fechar as operações de câmbio são os gerentes financeiros das empresas. E eles têm know-how na gestão financeira das empresas e não no fechamento de operação de câmbio. Então, além dele precisar de uma pessoa que tenha conhecimento técnico para lhe assessorar em todos os assuntos relacionados ao câmbio, ele não conhece os outros bancos, ele não conhece os bancos que oferecem um serviço mais barato, um serviço mais personalizado e mais ágil. Tá? Então, são argumentos que a gente usa para quebrar a objeção dessas empresas. Eu gosto muito de trabalhar com empresa, vou dizer por quê. Normalmente, quando você tem uma carteira de clientes baseada em empresas, você consegue fazer um ganho mensal basicamente estável, porque as empresas elas têm fluxo de recebimento e pagamento mensais. Então, se você tem clientes empresa, PJ, você tem ali um fluxo mensal que consegue te pagar um ganho, né, uma rentabilidade praticamente fixa todo mês. Então, eu gosto de focar em empresa mais do que em pessoa física, tá? No entanto, não subestime a carteira de clientes de vocês, pessoas físicas, tá? Que você consegue explorá-la bem e muitas vezes você não sabe que esse cliente precisa de fazer operações de câmbio. Ainda que, por exemplo, ele pegou empréstimo com você, ele pode ser uma pessoa que pega o empréstimo porque tem margem, tá, gente? Não é porque ele está endividado, não. Então, não subestime as pessoas físicas que pegam empréstimo, tá? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Fabiana, todos esses serviços que você ensina no curso, sim. A gente tem um módulo de primeiros passos correspondente ensinando. Inclusive, eu tenho um grande networking no mercado, que eu já estou mais de 22 anos no mercado. Então, eu consigo colocar vocês em contato direto com os bancos indicados por mim, para vocês fecharem contrato de parceria com esses bancos, tá? Isso facilita muito, porque não são todos os bancos que aceitam correspondentes iniciantes. Então, eu já fiz contato com todos eles para poder facilitar o acesso para os meus alunos, tá?
Ensino também, eu tenho um outro módulo que é todo focado mesmo na legislação cambial, na regulamentação do mercado de câmbio. Tem um terceiro módulo que ele é todo voltado para capitais internacionais e capitais brasileiros no exterior. Né? Então, capitais de empresas ou pessoas físicas estrangeiras que moram, né, em outros países e têm esse capital aqui por diversos motivos, empréstimo, investimentos, e capitais de pessoas brasileiras que residem no Brasil, declaram imposto de renda no Brasil e têm dinheiro em contas no exterior. Então, eu tenho um módulo ensinando você a vender produtos para essas pessoas, tá? Também tem um módulo de captação, tem um método que eu criei, que é o método CAT, que ele é um método de captação e atração, tá? Então, eu ensino todas as formas que eu uso para você captar esses clientes e para eles encontrarem você. E também tem um módulo só de atendimento. E aí eu falo da minha experiência, como eu presto atendimento de excelência para os meus clientes, que fazem eles me procurar onde quer que eles estejam. Tem clientes que eu tenho comigo há 15 anos que já passaram por 5, 6 empresas e eles sempre me levam com eles, tá? Então, eu ensino o que eu faço para poder reter esses clientes, tá? Então, basicamente, eu já respondi a pergunta da Lilica também, né, Lilica? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim. Renovação seria refinanciamento desses empréstimos. Isso, Tainara. Todo empréstimo tomado no exterior, de empresa ou pessoa física não residente no Brasil, ele precisa fazer um registro obrigatório junto ao Banco Central. Então, a gente pode cobrar para fazer esse registro e também a gente pode cobrar para fazer as renovações desses registros. Então, vamos supor que a empresa pegue um empréstimo com a matriz dela de 1 ano. Toda vez que renovar esse empréstimo, normalmente elas renovam porque elas não pagam na data, por serem empresas do mesmo grupo. E aí a gente também presta o serviço de renovação. E a gente cobra de novo por isso, tá? Por todos os procedimentos que são necessários para fazer essa renovação. Que bom que eu respondi, então, a pergunta de todos vocês, tá? Então, basicamente, recapitulando, a gente falou hoje aqui do mercado de câmbio, o que é o mercado de câmbio, quem precisa fazer operações de câmbio, como são feitas essas operações. Também falamos aqui um pouco de por que esse mercado de câmbio é o oceano azul, né, Renato? Obrigada aí pela dica, pelo tema, a sua pergunta que originou esse tema, eu gostei muito. Tá? Então, realmente, o mercado de correspondência cambial ainda é um oceano azul e vai crescer muito esse ano por causa do marco legal do câmbio, que vai facilitar o acesso de novos correspondentes, novas instituições ao mercado de câmbio, tá? E também falamos aqui, tiramos algumas dúvidas sobre quais os produtos que a gente pode trabalhar, como a gente pode cobrar, tá? Uma vez o cliente sendo cadastrado pelo parceiro, toda operação feita por ele seria comissionada, mesmo sem a minha intermediação? Interessante sua pergunta, tá? Aliás, adoro suas perguntas, podem continuar me mandando, que me gera muito conteúdo. Eu amo porque eu respondo vocês, né? A minha intenção mesmo é que vocês entendam de uma vez que esse mercado é muito rentável e que a minha intenção aqui é compartilhar com vocês algo que transformou a minha vida, tá? Essa operação é o seguinte, Renato. Quando você indica um cliente para o banco, você tem o seu contrato lá e você tem um código de indicador de negócios. Então, todo cliente que é cadastrado através de você, existem bancos que, por exemplo, te mandam um link. Você entra nesse link e você preenche os dados do cliente e ele vai para a sua bandeira. Então, esse cliente, ele vai ser comissionado, você vai ser comissionado por esse cliente, ainda que ele ligue direto para o banco. Tá? Vamos supor que ele receba uma ordem de pagamento. Acontece, muitas vezes o banco já tem um mailing lá, né? Recebeu a ordem de pagamento, ele avisa o cliente. E nesse e-mail vão os dados bancários, vão os dados de contato do banco para ele ligar e fechar o câmbio. Ele pode fazer isso, tá? Mas, se ele fizer isso, você não deixa de ser comissionado. Esse cliente ele só pode passar para outro indicador se o próprio cliente fizer uma carta assinar solicitando a transferência para outro indicador. Então, os bancos levam isso muito a sério, tá? Então, eles não entram no seu cliente, eles não transferem para outro indicador se não tiver autorização expressa do cliente. E ainda que o cliente ligue direto, esse cliente já está cadastrado no seu indicador, você vai receber a comissão, mesmo que você não entre diretamente para fechar a operação do cliente, tá?
Mas eu faço um trabalho de acompanhamento de tanta excelência que a gente também é avisado da ordem de pagamento e a gente imediatamente já contacta o cliente para fechar esse câmbio. Então, você precisa manter estreito ali esse atendimento com o teu cliente para que isso não aconteça, para não parecer que você não está dando esse atendimento personalizado. Mas, se isso acontecer, fique tranquilo que você vai receber sua comissão no final do mês, tá? Mas o ideal é que você esteja ali, junto com o teu cliente, tá? Para começar a atuar, não preciso das certificações. Isso é uma pergunta que eu recebo muito também, tá? Gente, para começar, você só precisa ter o CNPJ e fazer um contrato junto com os bancos, tá? Existe uma certificação chamada ABT1 e ABT2, que foi criada pela Associação Brasileira de Câmbio, que ela não é obrigatória ainda, a não ser que o governo institua que vá ser obrigatório, mas ainda não é obrigatória, tá? Alguns bancos, eles fazem um treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro, não são todos. Eles fornecem esse treinamento de prevenção muito básico para você ter ciência, né, do que é Ih, agora eu perdi a palavra, né? Para você ter ciência do que é a lavagem de dinheiro, como acontece, alguns exemplos, tá? Para você ter essa ideia, tá? Mas não são todos que oferecem esse treinamento. Então, basicamente, você precisaria ter um treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, tá? Mas esses bancos, eles normalmente dão. É muito básico, é só para você entender mesmo como funciona a lavagem de dinheiro, tá? Mas as certificações não são obrigatórias. No entanto, você pode fazê-las. A taxa está em torno de R$300, tá? É um adicional porque passa muita credibilidade para o seu cliente, saber que você é certificado. Não é obrigatório para começar. E nem o cliente vai pedir isso. Mas se, por exemplo, você está captando um cliente no LinkedIn, você criou lá o seu perfil no LinkedIn, você demonstra que você é um correspondente. A empresa ou o cliente que encontra teu perfil no LinkedIn vê que você é certificado, isso conta um pouco, mas isso ninguém vai te perguntar e também não convém você falar sobre isso quando você está captando um cliente. Mas ter essa certificação garante que você conhece as normas de regulamentação do mercado de câmbio e as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, tá? Então, não precisa de certificação, não precisa de nenhum investimento, tá? Porque tudo que você fizer online, a não ser que você queira investir em criar uma empresa, né? Digitalizar a sua empresa, criar uma identidade visual, criar um site, investir um pouco em tráfego para você atrair esses clientes. Então, é um investimento que não é obrigatório também. Dá para você começar sem investir nada, tá? Então, Inove, esse curso de PLDFT, normalmente, é obrigatório para alguns bancos aceitarem você como correspondente, mas naqueles bancos que é obrigatório, eles mesmos dão, tá? Nem que seja um documento escrito, entendeu? É uma coisa muito básica mesmo, só para tipo, constar, né, que eles deram esse treinamento. Não é uma coisa que você chegue lá com um certificado e eles acatem, entendeu? Eles, mesmo que você já tenha feito, eles vão querer que você faça de novo, entendeu? Mas não é só isso que você precisa conhecer no mercado de câmbio para atuar, tá? Isso é só para o banco demonstrar para o Banco Central que ele está trazendo novos correspondentes, mas ele está preocupado em treinar esses correspondentes para que eles saibam identificar quem está tentando lavar dinheiro, entendeu? Obrigatório, isso aí, Renato, obrigatório é a vontade de fazer acontecer, tá? Porque realmente, assim, não é fácil, mas é viável, é possível. Foi possível para mim. É claro que eu plantei uma semente há 22 anos atrás, eu tenho uma carreira nesse mercado, mas eu também errei muito, bati muito cabeça, perdi cliente, ganhei cliente, né? E eu sei o que fazer e o que não fazer. Então, eu consigo, vamos dizer, encurtar esse caminho para você. E hoje a gente tem outras ferramentas muito mais modernas de captação de clientes que na minha época não tinha, né? Então, é interessante você entender que o mercado ele vai mudando e você precisa se atualizar, tá? Existem aqueles operadores do mercado de câmbio, por exemplo, que não se atualizaram. E, por exemplo, você vai ver muito porque não tem ninguém que fale desse assunto, só eu.
né? Porque a maioria dos operadores de câmbio, eles já são idosos, tem gente muito já antiga no mercado, mais de 50 anos de carreira. Então, tem muita gente nova entrando também, tá? Mas os mais, assim, os mais experientes, vamos dizer assim, já estão se aposentando, porque é um mercado que está se abrindo hoje, é muito novo, né? Essa área de correspondência. Como eu falei, começou há 10 anos atrás, ela vem se modernizando. Em 2021 permitiu que a gente trabalhasse online, o que facilitou muito. E a gente tem aí um mercado que está só em crescimento. Ano passado nós transacionamos mais de quase 4 trilhões de dólares, né? Se você for colocar em reais aí, 4 vezes 5, 20 trilhões de reais, né? Então, é um mercado que tem muita possibilidade e em amplo crescimento. Então, a gente precisa aproveitar, tá? Então, é isso, pessoal. Vou fazer quase 1 hora aqui de live. Eu adorei ter a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós temos outra live. Deixa eu ver qual foi o tema que eu separei pra gente. Peraí, de terça-feira? Qual vai ser? Terça. 5 coisas que não me contaram quando comecei no mercado de câmbio que eu quero trazer para vocês amanhã, tá? Então, essa semana a gente tem live todos os dias, que é minha semana de aquecimento do evento Correspondente Cambial 10K, que vai começar dia 6 de março. Se você ainda não se inscreveu, lá no meu perfil tem um link para você participar, tá? Então, não perca, que vai ser muito legal para você dar os primeiros passos para aumentar suas comissões em R$10 mil, agregando os produtos de câmbio no seu negócio, sem investir nada, sem nenhuma certificação, tá? Então, vou trazer tudo para você, passo a passo, explicadinho, no meu evento dia 6 de março, tá? Obrigada a todos vocês pela presença. Não deixe de participar do Correspondente Cambial 10K. E amanhã quero vocês aqui comigo. Amanhã vai ser às 19 horas, tá, gente? Porque às 20 horas eu tenho aula. Então, às 19 horas eu estarei aqui ao vivo, tá bom? Super beijo para vocês. Obrigada, meninas. Em peso aqui na live. Adorei. Tchau, tchau, gente.